Exercício 5.10. O eixo cônico mostrado na figura é feito de um material com módulo de cisalhamento G. Determine o ângulo de torção de sua extremidade B quando submetido ao torque. Podemos observar três regiões ao longo do eixo. Uma com seção de raio C1, outra com seção de raio C2 e uma terceira intermediária em uma posição X qualquer de seção de raio C. O torque T é aplicado ao redor do eixo X em sentido anti-horário. Torque interno em uma posição arbitrária X. Na posição onde o eixo é fixo, temos uma reação, um torque em sentido oposto ao do torque externo, porém com o mesmo módulo. Na posição X qualquer, onde o raio da seção é C, nesta face, temos a reação ao torque mostrado, na região onde o eixo é fixo. Olhando a figura completa, é assim que vemos as reações internas, se efetuarmos um corte na posição X. Observem que as duas faces do corte contêm pares ação-reação do torque interno. O momento polar de inércia varia com X. Uma vez que as seções ao longo da extensão do eixo variam. Observem o seguinte plano retirado da figura original. Temos a medida C2 em A, a medida C, localizada na posição X qualquer, e a medida C1 em B. O comprimento total do eixo é L. Se tomarmos a seguinte paralela, poderemos observar as seguintes medidas: C2 menos C1 e C2 menos C. Fizemos isso para obtermos os seguintes triângulos: o de lado L e base C2 menos C1 e o menor, de lado X e base C2 menos C. Por semelhança de triângulos, temos que C2 menos C1 está para L, assim como C2 menos C está para X. Se resolvermos para C, que é um raio qualquer, encontraremos a seguinte expressão, que é função de X. Assim, temos uma expressão que define o momento polar de inércia, em qualquer posição X, para o raio C respectivo. O ângulo de torção será: como o ângulo de torção depende do momento polar, e como este varia ao longo de X, então, o nosso cálculo será a integral em toda a extensão dx, que varia de 0 a L, onde temos o torque, o comprimento dx, o momento polar, função de x, e o módulo de elasticidade ao cisalhamento. Substituímos, então, o momento polar na equação e, em seguida, retiramos o que é constante para fora do integrando. Atentemos para o fato de que o torque é constante em toda a extensão do eixo. Resolveremos a integral pelo método da substituição, onde U de x é igual a C2 menos x vezes C2 menos C1 sobre L. E, consequentemente, sua derivada du é igual a menos
C2 menos C1 sobre L dx. Substituindo estas duas informações na integral, onde dx é igual a du sobre menos C2 menos C1 sobre L, esta assumirá a seguinte forma. Por enquanto, estamos deixando a constante 2t sobre π vezes g de lado, nos concentrando apenas no que está dentro do integrando. Agora, subiremos o termo u de x elevado a 4 para o numerador, o que inverterá o sinal do expoente. Como o termo do denominador é constante, ele sai do integrando, sobrando a integral de u de x elevado a menos 4 du, que, aplicando a regra, temos u de x elevado a menos 3 sobre menos 3, subentendido nesta passagem. O resultado geral ao que estamos fazendo até aqui é este. O próximo passo é desfazer a substituição de u de x e rearranjarmos a expressão, descendo o que está no numerador para o denominador. Observem a inversão do sinal do expoente. Este é o resultado da integral original, que, colocada ao lado da constante que havia saído do integrando, dá forma ao ângulo de torção. Agora é só aplicar os limites de integração. Resolvendo, substituímos os limites 0 e L, onde se encontra a variável x. As próximas 3 etapas podem ser verificadas calmamente e entendidas facilmente. Repetimos a última linha e vemos que podemos ainda trabalhar com o termo dentro das traves, de modo a ficar dessa forma. O numerador se encaixa na regra da fatoração da diferença de 2 cubos. Assim, podemos ainda substituir essa informação na equação do ângulo de torção, concluindo com a resposta do exercício. Conhecendo cada uma das informações que constam na equação, encontramos o ângulo de torção para o caso do eixo cônico. E podemos verificar o que acontece quando C1 é igual a C2, que é igual a C, uma verificação parcial do resultado. Então, se assim o fizermos, chegaremos na seguinte expressão, onde π sobre 2 vezes c elevado a 4 é o momento polar. Assim, fica demonstrado o ângulo de torção para a figura cilíndrica, onde as seções transversais são constantes em toda a sua extensão.